ouvintes. Olá, gente, boa tarde. Como estão? Boa tarde. É isso aí, vamos só organizando aqui, chegando. Primeiro a gente vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Cogetes, depois a gente vai abrir um pouco aqui do roteiro para estar seguindo. Vamos estar falando bastante sobre educação e saúde, mais especificamente hoje, um enfoque um pouco na gestão, falando sobre um pouco do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo, falando sobre todas as questões que estão associadas a ele e essa interligação que a gente tem com vários setores da saúde, com várias nuances aí associadas ao desenvolvimento dessa coordenação, certo? Primeiramente, inicialmente, queria me apresentar, eu sou o Wellington, né? Estou atuando no Cogetes aí, vou completar 2 anos. Logo quando eu cheguei no setor, a gente estava num período de transição, né? Então, saudar a colega Regiane aí, que me acolheu logo quando a gente chegou, né? Que estava nesse processo regulando a questão dos estágios, né? E aí a gente começou a modificar alguns fluxos de trabalho, fomos adequando tudo, e hoje a gente já tem um desenho mais pré-estabelecido. A imagem está interrompendo toda hora aqui, eu acho que é a configuração do celular. De vez em quando eu vou desaparecer, mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui inicialmente o nosso roteiro. Queria saudar a colega Osana, nossa coordenadora, e a colega Paula, que vai estar fazendo essa mediação Boa tarde. inicialmente. Boa tarde a todos. Então, eu sou Paula, né, Amorim. Estou aqui no projeto já há quase um ano, né? Em setembro completo um ano. E também estou no núcleo de educação junto com Elton e Rejane. E estamos aí, né, cada dia mais aprendendo e tentando desenvolver um trabalho, né, com perfil, né, para o perfil do servidor de Camaçari, né, no âmbito da educação e saúde. Então, a gente vai estar mediando hoje a reunião e vou deixar a palavra com o colega Wellington. Okay. Tentando compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Estou tentando ver aqui, parece que saiu a tela que eu ia compartilhar. Vamos ver aqui se eu descer. Não, estou aqui. Vamos lá. Já consegui aqui, só o PowerPoint abrindo aqui. Olá, Regi, como está? Estão vendo minha tela? Ainda não? Ainda não. Está dizendo que está... Iniciou, né, o compartilhamento. Ok, pronto, vou fechar aqui já. Minimizar aqui. Aí, pronto. Então, montamos esse roteiro aqui com essa bela imagem, né? Justamente associando porque a gente está num processo de construção, né? A atuação interprofissional hoje é algo extremamente valiosa, e o COGEDS, que é uma coordenação que atua justamente com gestão do trabalho, trabalha com humanização, trabalha com a gestão da educação, e esses 3 links fazem um ciclo aí que acaba se comunicando e desenvolvendo ações juntas. Aqui está uma visão geral de nós 3 que compomos o núcleo de educação, né? Aí estou eu acima, antes de apresentar currículo, passar um pouco da minha parte fora do trabalho, sou extrovertido, né? Gosto de praticar esporte, desenvolvo um pouco de habilidades musicais, já atuo na saúde pública há algum tempo e, antes de tudo, sou um adorador da vida, né? E estou sempre com esse humor assim, mais
espontâneo. Às vezes estou fechado, mas por parte de introspecção mesmo. Diante da carreira, eu sou cirurgião dentista sanitarista, desenvolvo ações junto com a especialidade de saúde coletiva, onde me formei lá na BO, lá nos primórdios dos anos 2011. Depois fiz a parte de odontologia do trabalho e hoje atuo dentro da Cogetes e desenvolvo mestrado em saúde pública lá na USP. Queria passar a palavra para a Paula também, falar um pouquinho dela, da parte fora de trabalho. Paula que é mãe. Então, né? Fora do trabalho aqui também, assim, até dentro do trabalho, eu sou uma pessoa muito extrovertida também, né? Tenho um perfil aí extremamente comunicativo. Sou mãe, como o Heitor falou, hoje, uma menininha. Sou cirurgiã dentista também, sanitarista de formação, tenho especialidade tanto em gestão de saúde pública quanto nas linhas de cuidado, né? E também fiz um mestrado em saúde pública pelo UFS, finalizado em 2015. Então, fiquei na atenção básica, né, durante muitos anos, né, quase 12 anos aí, e agora já tive algumas experiências com a educação e saúde no âmbito da atenção básica, e agora estou nessa vivência da educação e saúde, dessa experiência nova, estou super feliz com essa nova fase, né, e vamos lá, estamos aí aprendendo, né, para poder multiplicar. Apresentar um pouco a Rejane também, que está aí. Queria agradecer a presença dela. A Rejane compõe o núcleo junto com a gente. Ela faz a parte da administração, juntamente vinculada com o estágio, é formada em administração, né, empreendedora, dona dos pãezinhos aí, para quem não conhece, e atua no Cogetes já há bastante tempo também. Bom, aqui eu tinha preparado um videozinho, mas a gente está com problema de transmissão, também está tentando resolver aí. Enquanto isso, Saldo Marcos também presente aqui, nosso colega de setor lá da gestão do trabalho. Queria saudar todos os servidores que estão acompanhando, a população de Camaçari. É uma honra muito grande estar aqui e vamos adentrar um pouco ao conteúdo. Queria citar um pouco antes dos objetivos da gestão de educação que a gente vem desenvolvendo, que seria justamente fazer com que o processo de educação continuada no SUS seja constante, efetivo, planejado, desconstruir alguns paradigmas referentes a fundamentações equivocadas e sugerir processos construtivos que facilitem a rotina de serviço e a condução do funcionalismo público relativo à área de saúde do município de Camaçari. Além disso, além de construir todo esse intercâmbio junto com a ponta, o Cogetes tenta estabelecer conexões e facilitar o processo de incorporação de serviços junto à gestão, ou seja, a gente é um elo meio, que está aí justamente fazendo essa articulação entre a ponta e entre a parte da diretoria. Além disso, a gente tem desenvolvido algumas ações na gestão do trabalho, voltadas para a saúde, e na gestão da humanização dentro do campo. A gente separou essa live em 3 momentos, né? Primeiro momento, a gente vai começar a fazer um pouco da desconstrução aí da gestão da educação. Eu falo desconstrução porque é até onde a gente chegou até hoje. Eu vou começar do pressuposto atual, né? Hoje a gente tem desenvolvido algumas ações que estão voltadas ao acolhimento do servidor, junto com a parte da gestão do trabalho, né? Desenvolvemos uma plataforma digital que está em tramitação aí para o acesso aos novos servidores, justamente passando um pouco da vivência do SUS, alguns conteúdos associados às políticas públicas, né, ao desenvolvimento da estratégia de saúde da família e da atenção básica, para que esse servidor ele realmente consiga se inserir. Porque muitas vezes esse trabalhador ele está vindo ou da iniciativa privada, ou ele nunca teve experiência, terminou a formação na graduação e está adentrando no serviço, e às vezes é um pontapé inicial, ou ainda assim fazer aquela reciclagem de servidores que já atuaram, né, no ambiente de trabalho do SUS e, por sua vez, se descontextualizaram ou passaram por uma fase de mercado privado. Enfim, são diversas situações, e esse programa de educação que a gente está fazendo de forma virtual, ele tem acesso, login, junto com a comunicação do RH, né? Então, o RH, logo quando os servidores chegam, eles fazem esse cadastro,
a gente passa por uma etapa de monitoramento, né, ficar acompanhando se o servidor está desenvolvendo. A gente tem tido um feedback muito positivo dos que já estão desenvolvendo isso, não é, Paulinho? Exatamente. E tem sido, assim, um pontapé inicial, como eu falei, e a gente está avaliando posteriormente para a gente estar ampliando essa plataforma, né, para estar conseguindo ampliar aí os conteúdos, a formação de cursos e o desenvolvimento de outros projetos dentro do ambiente virtual. A gente sabe que a gente não pode se dissociar nesse momento da tecnologia, né? Porque senão ela engole a gente. Desculpa. E aí a gente não pode se desvincular dela em momento nenhum. E pelo contrário, a gente está sendo uma geração de transição, né? Dentro dos últimos anos aí da pandemia, a gente precisou se renovar, se reinventar, e os mecanismos virtuais cresceram bastante e a gente não pode ficar fora de surfar essa onda. Consequentemente, existe uma carga ampliada de trabalho, porque para desenvolver todas essas ferramentas requer bastante tempo, requer um pouco de conhecimento específico, e o servidor também precisa atuar dentro desse processo. Eu digo que é um processo de construção conjunta, porque quem está passando pelo primeiro crivo aí de fazer as atividades, desenvolver as ações que estão dentro do ambiente, está começando a dar esse feedback positivo para a gente ir avaliando pouco a pouco, né? Quando a gente trata de educação, a gente sempre está avaliando o estágio inicial, o estágio meio, o estágio final, para ver se a gente conseguiu um resultado diante daquela atividade, né? E dentro disso aí a gente tem que desenvolver as capacidades, as habilidades e as atitudes de todo servidor para que ele consiga realmente aprimorar, né, e se sentir parte, motivado, se sentir atuante realmente com essa gama de conhecimento que às vezes é nova, né, porque atualizações seguem o tempo todo, né, a gente tem o tempo todo modificações da forma de gestão, da forma que está sendo repassado o custeio da saúde, agora para o Previne Brasil, né, e isso é uma pauta pequena dentro dos vários assuntos que a gente tem em relação à atualização da educação permanente dentro da saúde pública. E o cenário atual, né, faz com que a gente utilize essa ferramenta constantemente, né, existe uma reserva de tempo para o servidor estar conseguindo desenvolver essas atividades dentro do ambiente de trabalho. Em momento nenhum a gente está criando uma sobrecarga para desenvolvimento de atividades fora do horário administrativo. A gente tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo, que a gente já reconhece que é uma rotina bastante exaustiva, a parte de atendimento e cuidado com o paciente de forma direta, né? Então, eu acho que a gente tem ampliado nesse sentido tecnológico e não tem esquecido, ao mesmo tempo, dos trabalhos presenciais, que a gente tem desenvolvido algumas ações junto com a Humanização desenvolveu recentemente agora, né, junto com os servidores, uma atividade para o desenvolvimento de lideranças, né, até porque o processo de formação do servidor SUS ele passa por diversos cargos, né? Então ele tem tem chefias secundárias, né? E tem os apoios, tem as outras profissões que estão alicerçadas. Dentro desse meio, principalmente da saúde da família, a gente tem um link com diversas profissões, então é um cuidado interprofissional e intersetorial, né, que a gente busca, porque na maioria das vezes essas áreas elas acabam se confluindo. Eu digo que a equipe de saúde ela é única, né, ela é fundida para que ela consiga um resultado geral, porque senão a gente tende a separar e seccionar essa ala aí, fazendo com que a gente se torne cuidadores de doenças, e nós cuidamos do humano, o humano é um só, né? A gente tem um olhar apurado junto com a humanização de que quando a gente trata um todo. Então, da mesma forma, a gente trata
a estratégia de saúde da família como uma unidade única, né? Não é uma unidade que tem um médico, um enfermeiro, um dentista, um assistente social, ou um agente comunitário de saúde, né? Um recepcionista, um higienista, não é assim. Forma-se uma família, essa família constrói juntamente a educação dentro do sistema de saúde para que consiga atuar diante das educações populares, da formação de aprendizado da própria população, que é participante, ativa, atuante e tem espaço dentro desse setor da ponta. Vou passar a palavra para a Paulinha um pouquinho para comentar também. É isso, né, Wellington? Eu acho que a questão da educação por meio digital, né, veio muito forte nesse período da pandemia. Ela já vinha caminhando, mas com a pandemia ela ganhou muita força, né, pela própria questão do isolamento. E assim, a gente é uma tendência que ela veio para ficar, né? E eu acho que com a questão da educação online, você consegue, né, você consegue fazer com que esses servidores se capacitem também no seu próprio serviço. Né? Você pode trazer metodologias para que ele discuta no seu serviço, porque a educação e saúde ela traz muito isso, da discussão do processo de trabalho, né, do seu casar a educação com o processo de trabalho principalmente, e você consegue nas atividades que você propõe que a pessoa consiga realizar, né, esse objetivo, e ela pode até não faz com que ela também consiga realizar isso no próprio âmbito do seu trabalho, né? Eu acho que é muito interessante. A gente vem nesse movimento agora na COGES, com esse curso de acolhimento que você falou e da introdução à atenção básica, né? A gente tem visto assim um bom feedback dos profissionais que estão realizando, né? É um projeto piloto nosso aí e que a gente está vendo esse retorno, né? Até para a gente poder direcionar outros cursos, né? Dependendo da demanda que o pessoal apresentar. Então, acho que vai ser bem interessante. E hoje a gente vem com diversas atividades, né, na construção da gestão da educação e saúde. A gente veio com o projeto também da biblioteca virtual, casando também com essa questão ainda do digital, do online, né? Uma biblioteca que a gente está montando para poder estar publicizando o público, né, para os demais servidores. E a gente vem hoje com diversas perspectivas também nas outras linhas de frente que a gente vem atuando. Então, também na questão dos estágios, né? Na questão de mais cursos aí que a gente vai estar proporcionando. Então, e fora que também a própria discussão das metodologias ativas, né? Que a gente também vem com essa proposta. Então, Sim, com certeza. Essa questão do ambiente virtual acabou encurtando as distâncias, né? Que eram atividades muitas vezes presenciais e desenvolvidas dentro das unidades ou dentro de ambientes. E hoje a gente consegue ter um processo de formação mais que contemple ainda mais, porque graças à tecnologia a gente consegue encurtar esses espaços aí e otimizando a forma de trabalho também, direcionando os esforços para outras construções, né, que às vezes demandavam um certo tempo. As atividades presenciais continuam com um impacto grande, a gente ainda continua desenvolvendo, né? Estamos numa fase de adaptação da plataforma, porque, como o Paulo falou, da formação de novos cursos, tudo isso requer que a gente vá coletando materiais, coletando opiniões, a gente está desenvolvendo um fluxo de trabalho para conseguir atingir também as outras expectativas de pessoas que estão dando sugestões de curso, né? Estamos na fase de elaboração das fichas, de composição do material que realmente vai ser desenvolvido para a organização dos cursos, os sistemas de avaliações que vão ser utilizados, então é muito mais complexo do que, às vezes, simplesmente a gente receber uma demanda de que precisamos de um curso e a gente não consegue desenvolver, né? Então, hoje a gente está amparando toda essa estrutura de material para que a gente tenha um desenho, para que a gente consiga colher esses interesses, essas opiniões sobre as temáticas dos cursos e o direcionamento dos locais de curso, né, para que a gente consiga fazer isso um processo organizado e que surta realmente resultado, né, na forma de trabalhar, no manejo direcionado à população de Camaçari e que o servidor, como eu falei o tempo todo, que ele faça parte do processo, que ele se sinta realizado, não que seja mais uma ação isolada, sem frutos a ser colhidos. Dentro das perspectivas aí,
A perspectiva é enorme, né, porque a gente passou por um processo onde tivemos uma formação continuada, né, de profissionais, junto com uma residência que estava em desenvolvimento. Agora, a gente passa por um processo de desenvolvimento de conteúdos internos para que a gente consiga fazer essa educação permanente, que durante o processo de pandemia ficou um pouco adormecida, né, por conta que o fluxo de informações que precisava-se para acompanhar o desenvolvimento das ações voltadas para o Covid era intenso, o que eu acho que, eu posso até ter me expressado mal, eu acho que a educação continuada ficou muito voltada para isso, né? Não que ela ficou adormecida, mas ela ficou muito objetivada nas soluções do Covid, e até porque precisávamos disso, né? Realmente era uma fase de muito desconhecimento, uma fase de grandes adaptações, mudanças de fluxo de serviço no serviço de saúde, nas rotinas das unidades, na rotina não só da baixa complexidade, mas da média e da alta, né? Os profissionais sofreram de uma forma esse impacto de estar recheado de conteúdo, de notas técnicas o tempo todo, né, receber informações para ser adaptado. Mas passado-se esse sufoco, né, estamos reconstruindo, a gente não pode perder os cuidados ainda atuais voltados para isso, mas já estamos desenvolvendo essas ações mais específicas, né, retomando aí o cuidado, as linhas de cuidado associado aos pactos públicos, né, associados. Diante dessas perspectivas, dessa fase que já passou e agora a construção de novos modelos, a gente acredita que a potencialidade é enorme, né? A gente está com algumas medidas que vão formar conteudistas, né? Vão formar preceptores, e aí eu puxo aqui o link do estágio, para que a gente consiga amparar esses profissionais aí dentro das unidades, né, que estão em formação, porque o processo de estágio é extremamente importante, não só para a constituição da formação de tutores, da formação de preceptores dentro do município, como de um ambiente de troca, né, um ambiente de que o município está realmente atuante diante da necessidade do processo educacional de servidores de saúde, e para que a gente consiga realmente, posteriormente, a depender do desenvolvimento desses servidores, a gente consiga incorporar esses servidores para dentro do quadro, né, que já seguiram por um processo educacional. Então, é uma questão que a gente tem prezado muito para estar recebendo esses estudantes, né, dos níveis técnicos, né, estudantes de graduação, para estarem fazendo parte, tanto contribuindo com os conceitos educacionais que estão sendo inseridos nesses cursos, que estão sendo inseridos nas graduações, para dentro do serviço, como que ele tem essa moeda de troca de estar coletando essa vivência que já é desenvolvida com muita capacidade, muita benevolência, né, associado aos servidores de Camaçari. Se alguém quiser comentar, gente, eu não estou acompanhando as perguntas, se tiver... Por enquanto está tranquilo, ainda não houve pergunta. Ok. Estou mediando aqui para ver. Maravilha, então. Diga aqui, está tranquilo. Vou seguir um pouquinho para o segundo momento, né, que aí a gente tem incorporado algumas dinâmicas de trabalho, né? O projeto ele trabalha bastante com ambientes externos durante o desenvolvimento das ações, né? Não só de visitas técnicas, mas de estar incorporando o cenário que a gente tem da cidade de Camaçari dentro do processo de trabalho. Hoje a gente tem ambientes aí sensacionais, como o parque, né, o Horto de Camaçari, que a gente tem conseguido desenvolver ações lá. Convido a todos os servidores também para que conheçam esse espaço e utilizem desse espaço para o desenvolvimento de atividades voltadas para a saúde, né? Às vezes a gente pensa que o processo está engessado, né, e fixo no ambiente de trabalho ali restrito às quatro paredes
das unidades e dos hospitais. E não é bem assim, né? A população ela precisa desse suporte, é notório, realmente existe um direcionamento específico para as atividades elaboradas dentro do ambiente das unidades, mas existem as complementações, né, das atividades, como as práticas integrativas complementares, que podem estar sendo desenvolvidas em ambientes externos, né? Atividades esporádicas, atividades que a gente está estimulando justamente o desenvolvimento dessa rotina extramuros, né, para que a gente consiga ampliar ainda mais o interprofissionalismo e a participação popular dentro desse processo de educação. O paciente, o usuário, ele ensina muito a quem está desenvolvendo educação, quem está desenvolvendo promoção em saúde, né? O cuidado, ele não é restrito para a enfermidade, ele não é restrito ao problema. Ele, antes de tudo, ele precisa ser preventivo, ele precisa modular efeitos, ele precisa passar conhecimento, né? Até porque o conhecimento, quando compartilhado, e ainda mais por profissionais capacitados, eles previnem ainda mais a doença, né? Muitos dos problemas associados estão por ordem de saúde mental, né? E às vezes é uma simples informação, um simples conhecimento que a gente passa, que faz com que a gente mude a realidade daquele usuário. Eu vou passar um pouco para a parte do programa de estágio, né? A gente, dentro do programa de estágio, a gente tem uma conformação de fluxo de trabalho em que a gente tem dois tipos de estágio, né? O estágio curricular e o estágio extracurricular, né? O curricular é um estágio comumente já associado às graduações e aos cursos de formação, e os estágios extracurriculares são estágios provindos que têm uma administração junto ao Bolsa, né? O programa Bolsa, que está desenvolvendo essas ações voltadas para os serviços, não só de saúde, mas a gente tem esse intercâmbio direto, então a gente recebe muitas informações, às vezes, do Bolsa, para a gente estar providenciando um campo de estágio voltado para essas atividades extracurriculares. Esse campo de estágio, inicialmente, quando a gente começou a desenvolver esse fluxo de trabalho, ele estava em desconhecimento, né? A gente não tinha mapeado ainda, então começou a se fazer um trabalho de base para mapear, para conhecer as unidades, para saber um pouco mais da realidade de cada um, de cada serviço, para a gente coletar onde que a gente poderia estar direcionando esses trabalhadores, né? Esses estagiários, no caso. Direcionando os trabalhadores, porque eu falo porque envolve um vínculo diretamente do trabalhador servidor municipal como o estagiário, né? Na preceptoria desse estagiário. Deu uma caída. Caiu. Voltei? Aí. Voltou. Tá oscilando um pouco a internet. Só um instante, parece que o Wellington está com um pouco de estabilidade aqui. Não foi? Falando?
Então, o Wellington, conseguiu voltar? Deixa eu falar no zap. Problema com o sinal de Wellington. Isso, exatamente. Paula, deixa eu falar um pouquinho, então, enquanto ele se restabelece. Boa tarde, gente. Tudo bom? Sou Zana, coordenadora, né, atual da COGEDES. E eu acho, como ele está falando de estágio, é importante a gente falar dessa interface, né, da COGEDES com outros setores na realização dos estágios. Porque, assim, é o momento que a gente atende o público, né? A COGEDES está ligada ao DIPLAN, que é uma diretoria meio, né, de planejamento, mas, devido ao estágio, a gente também passa a atender o público, né, que são os estudantes que vêm à nossa procura. E é um trabalho desafiador, porque a gente tem interface com bolsa universitária, né, que é um setor ligado à Segov, e também a gente tem a interface com os profissionais das unidades, né, sensibilizando para que eles recebam os estagiários, né? Os estudantes chegam aqui bastante ansiosos, né, bastante esperançosos, com muita expectativa, porque sabem que quando a gente fala de estágio curricular, a gente precisa que é estágio para se formar, né? Senão não pode se formar. E o estágio extracurricular, ele é remunerado, na maioria das vezes, então ele chega com muita expectativa. E é um trabalho árduo para a gente conseguir esses campos de estágio, às vezes, né? Sensibilizando os colegas, né? Que a gente já foi estagiário, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade, às vezes. É claro também que agora a gente precisa, né? E a gente quer muito, certificar os preceptores, né? Ter uma contrapartida também, né? A gente está em negociação com as instituições de ensino para uma contrapartida. Então, assim, e a gente tem essas interfaces todas para garantir, né, uma formação adequada aos novos profissionais de saúde. Então, eu parabenizo toda a equipe já, né? Porque a educação está em processo de construção de muitas coisas. A gente teve esse desafio de fazer um curso online, né, de construir todo esse aparato, e a gente está fazendo, a gente vai andando junto com o carro e mudando as coisas, porque a gente está num processo de construção, né, de qualificação dos nossos processos também internos, né, da nossa qualificação enquanto equipe, com essa responsabilidade. Então, eu queria aproveitar esse momento para parabenizar realmente a todos, né, a gente tem uma equipe muito boa, e é por isso que a gente está conseguindo avançar e muito. Obrigada. Vamos aguardar ver se o Wellington volta. Já estou on aqui. Então, O pai está on. Obrigada, Zé. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Então, gente, vocês estão conseguindo acompanhar o slide ainda, né? Só para ter certeza. Sim. Ótimo. Eu estava falando um pouco sobre essa construção de como a gente desenvolveu, né, essa caracterização do estágio. Então, a gente fez esse mapeamento através justamente do envio de e-mails, envio de WhatsApp, envio de questionários no Forms, para a gente conseguir informações sobre os campos de estágio. Então, mais uma vez, aí a tecnologia auxiliando o COGEDES, né, para estar conseguindo captar esses dados. Posteriormente, esses dados captados, a gente desenvolveu uma planilha específica, né, para que a gente tenha esse controle de estágio dentro das unidades. A gente tem o período de entrada, o período de saída, né, para a gente ir conseguindo organizar essas regiões que estão sempre recebendo novos estagiários e formando novos estagiários, né? Então, é um fluxo de entrada e saída constante, né? Regiane tem mais propriedade ainda do que eu para estar conversando e falando sobre esse tipo de informação. Então, qualquer necessidade que tiver, a gente está sempre disponível no setor para estar esclarecendo. Desenvolvemos também algumas fichas de cadastramento, né, através do desenvolvimento de QR Code,
para facilitar que essas informações realmente elas sejam arquivadas, sejam armazenadas e não sejam perdidas, né? Que a gente tenha uma segurança desses dados, para que a gente tenha uma comunicação fácil também, os contatos, seja de telefone, e-mail, e para que a gente tenha menos dificuldade de comunicação junto aos estagiários e junto aos preceptores. Então, hoje a gente tem uma série de instituições que o estágio ele abraça, né, em condições que a gente não existe uma cobrança específica financeira dessas instituições, existem moedas de contrapartidas de serviço para que esteja fortalecendo tanto o fluxo de trabalho dos servidores de Camaçari, a gestão, como esteja sendo também desenvolvida atividades para formação e complementação da carga horária desses estagiários, desses estudantes dos cursos de graduação e cursos técnicos, e além dos estagiários extracurriculares também, que já somam aí um número quantitativo bastante grande dentro do quadro de saúde de Camaçari. Lembrando um pouco também, Wellington, que nossa colega Rejane, que trabalha mais ativamente com os estágios, ela fez um levantamento também, um mapeamento hoje das regiões de estágios de Camaçari, de forma que esses estágios não coincidam, né? Para que a gente vise a melhor distribuição dos estagiários pela nossa rede. Exatamente. Esses estagiários, eles sempre vêm com preceptor, né? Então, a própria educação em saúde, ela tem esse objetivo de qualificação do serviço. O estagiário, cada vez que ele vem com esse preceptor para o serviço, ele traz o novo, né? Ele tem o olhar dele sobre o processo de trabalho do serviço, ele, inclusive, pode fazer críticas construtivas, pode dar sugestões de melhoria e traz esse novo, né? Para aquele processo que muitas vezes se encontra cristalizado. Então, é muito importante, ele aprende, ele potencializa esse serviço, né? Oferecido para a população. Então, é muito interessante, né? Esse trabalho, essa oferta, né, desse serviço que a gente faz. Olha ela aí, eu tô vendo ela aí. Regi, nossa Regi, querida. É isso mesmo, Regi? Eu coloquei aqui o melhor lugar, porque o sinal estava ruim. Você quer falar um pouco, Regi, do estágio? Né, Ai, gente, não estava preparada assim. É isso aí, vocês já falaram tudo, né? É dessa forma aí. Lembrando que todo o estágio da CESAL passa nas mãos de nossa querida Rejane. Mas, uma figura essencial, muito importante daqui. Né? Estou aqui para responder. Isso aí, se tiver dúvida, pode mandar no chat aí que a Regi vai estar respondendo junto com a gente. Além disso, eu acho que tem uma preocupação específica, justamente para que esse estagiário não caia de paraquedas, né, dentro do serviço. Então, a gente tem um olhar muito focado para que ele seja acolhido, né, para que que a equipe tenha ciência. Então, a gente tenta efetivar uma comunicação prévia junto com a equipe para estar sinalizando a data que o estagiário vai estar chegando, né, qual é a formação, como de formação dele, e a própria seleção, direcionamento para qual equipe vai estar sendo recebida. É uma visão que a gente tem junto à necessidade do estagiário, né, ao grau de proximidade de residência, ao desenvolvimento da atividade que ele está sendo vinculado, né, para que seja algo que realmente, principalmente dos estágios curriculares, para que faça nexo com a disciplina que ele está desenvolvendo. Então, passa por todo um processo de análise, né, dessa ficha curricular do estagiário. Então, quando o estagiário vai, ele apresenta comprovante de matrícula, uma série de outras documentações, a gente analisa a carga horária dessa disciplina, o tempo de estágio que ele vai precisar exercer, e a gente direciona para a melhor unidade, para que ele realmente complemente o serviço, para que ele se sinta parte e evite ao máximo o desvio de funções, né, algo que a gente realmente não recebe críticas em relação a isso. O estagiário, ele realmente cumpre o estágio de uma forma eficiente, e não simplesmente para ele estar ali compondo só a carga horária de estágio e não estar aprendendo, não estar recebendo feedback de construção educacional. A gente vai fazer, eu queria que vocês, se puderem, vão avaliando aí através do chat o momento que a gente está desenvolvendo aqui, né? E para a gente passar para
o vídeo, se estiver ativo, não sei se está me conseguindo desenvolver, eu tentei perguntar aqui no chat, ninguém sabe. Eu queria falar um pouquinho também do nosso plano de educação, né? Porque a gente quer ofertar a gente quer ofertar a questão da educação e saúde, mas a gente precisa também saber qual a necessidade, né, do serviço, né? Qual a necessidade de educação e saúde do serviço, dos indivíduos que trabalham nas equipes, e até qual a necessidade de educação e saúde que vai ser utilizada para que as equipes trabalhem com as suas comunidades. Então, para que a gente qualifique essa prática profissional. Então, isso, para que a gente tenha ciência disso, é necessário que seja realizado o plano de educação, que é justamente esse levantamento do que as equipes querem que seja trabalhado, do que a gente oferte, até para que a gente possa pensar também dispositivos, metodologias ativas, dispositivos adequados para a realidade de cada equipe. Então, é interessante que todos preencham, né, o plano de educação, que preencham as necessidades de capacitações e de mais treinamentos que a gente vem levantando aí com as equipes, certo? Isso é muito importante hoje também para o nosso trabalho, para que a gente saiba dar essa devolutiva para vocês também, né? Para as mais equipes. Então, eu acho que... É isso aí. Você citou tanto do plano de educação, né, como existe uma preocupação apurada para estar desenvolvendo essas metodologias, eu acho que a gente coleta esses dados dentro da necessidade do serviço. De acordo com a necessidade, a gente monta um plano, né, educacional voltado para a ação conteudista daquele momento específico. Né? A gente separa toda a parte de infraestrutura necessária, né? Então, a gente descreve isso dentro do plano. A gente, posteriormente, tem um momento presencial com a Voltei. Aí. Pronto. Então, a gente desenvolve essa parte junto com a equipe que tem uma predisposição a estar desenvolvendo essas atividades em conjunto. Né? Então, a gente faz um momento presencial para estar alinhando os tópicos justamente do desenvolvimento do que vai ser apresentado tanto em plataforma virtual como em ambiente presencial. Então, tem toda uma preocupação na elaboração desse conteúdo para que a gente consiga dispensar ele com qualidade e que a gente tenha realmente impacto dessas ações no serviço. Porque, como eu falei, né, não adianta que essa qualificação ela seja um momento único, eu acho que geralmente a gente desenvolve ações que são perenes e que têm uma continuidade, né, como a gente desenvolveu o curso de apoiadores, o curso de gerentes, né, e ainda assim as capacitações de formação dos cursos dos agentes comunitários. Então, foram 3 projetos aí que tiveram magnitudes expressivas, né, ainda continuam em ação, né, a cada movimento que a gente faz, a gente pensa nessas lideranças. Ao contrário, passa-se por um mecanismo de avaliação dessas atividades. Pode falar, Paulinha. Não, acho que você falou tudo, né? E, assim, lembrando também mais alguns pontos que hoje a gente também... outro ponto que eu queria lembrar que é importante também é a nossa produção de material próprio, né? Para educação e saúde, que a gente utiliza muito material de referência, mas um dos nossos projetos é também estar realizando vídeos, né? Materiais com a cara das equipes do Camaçari, né? Com a nossa marca. Então, vai ser um dos nossos projetos também de produção, né? Nossas perspectivas futuras aí, materiais com o nosso olhar, com o nosso jeito, né? Com depoimentos de nossas equipes e de nossos usuários. Então,
cortou para mim o áudio aqui, acho que ficou mudo. Isso. Aí, liberou agora. Pronto. Então, aí, ainda assim, né, como eu falei, a gente usa muito essa questão do desenvolvimento desses conteúdos próprios, mas sempre com o embasamento científico, sempre com o amparo realmente da literatura, para que a gente tenha ainda, para que esse conteúdo, às vezes, que está ali embasado dentro de um artigo, dentro de uma realidade acadêmica, ele passe de uma forma mais leve para a prática, de uma forma mais cotidiana, e para que todos, né, seja usuário, seja profissional e seja cargo de liderança, eles tenham conhecimento e tenham profundidade no que está sendo desenvolvido. Além dessa questão do plano, né, que Paula falou, a gente tem também dentro do estágio, aí voltando para o assunto do estágio, a gente tem, quando a gente está credenciando instituições, né, a gente desenvolve um plano de trabalho junto com essa instituição, para que a gente consiga nortear ainda melhor a necessidade da instituição, para a gente estar conjugando também com a necessidade do serviço, né, da gestão, para que a gente consiga, de forma efetiva, fazer com que aquele plano de trabalho seja seguido, né, porque muitas vezes ocorre da gente pegar, como eu falei, um estagiário que ele é um excelente aluno, ele tem habilidades ótimas e, às vezes, ele está direcionado a um setor que não faz jus, né, à capacitação dele ou ao desenvolvimento da função, ao aprimoramento dele. Então, na lotação desse estagiário, a gente busca muito essas características, e o plano de trabalho que é desenvolvido no estágio junto com as instituições, eles fomentam, eles fornecem de uma forma muito direta a necessidade desse aluno que está ali em aprendizado e formação. Cadê Regi? Tá Eu aí estou ainda. aqui. Olha eu aqui. Hoje a gente tem muitos estagiários lá, né, Regi? Você sabe mais ou menos o número desses estagiários? Quantos? Ultrapassam Assim, que número? assim eu não tenho, não. Eu passei a planilha para a Paula, mas assim, não me recordo, né? A mente está um pouquinho... Já estou velhinha para... É um fluxo de entrada e saída, né, como eu falei, que... Sim. É isso. Mas a gente tem um fluxo muito grande, né? Entre técnicos de enfermagem, Sim. né? Entre estagiários médicos da FTC. No Então, próximo a gente tem momento eu posso bem trazer, grande, sim. com certeza. São mais de 50 estagiários hoje que a gente acompanha, entre entrada e saída, né? Mas entre técnicos de enfermagem, profissionais médicos, enfermeiros, então a gente tem uma média hoje, Muito né, mais. atualmente disso, mas pode tender a mais. Eu acho que ultrapassam 100 estagiários, né, Regi? Sim. Mas é porque ele entra e sai, né? Sim, Então, é um fluxo flutuante. Estava falando do curricular, né? Porque Isso, do curricular. do curricular. Fora os extras curriculares ainda, né? Sim. Que eles ficam 2 anos. A gente acredita que o potencial é ainda maior para a gente conseguir ampliar isso daí, né? Então, a gente conta com o auxílio aí das unidades. A gente queria agradecer aos profissionais que acolhem, né, esses estagiários, ao servidor que realmente se esforça e recebe, né, com muito carinho, porque direciona parte dos esforços diários ali para estar acompanhando, né, o estagiário. E todo mundo já foi estagiário um dia, só quem não passou pelo crivo da educação é que realmente não precisou do estágio. Então, é aquela sensibilidade que a gente precisa de estar se olhando quando a gente estava naquela posição ali. E isso faz com que a gente realmente consiga, de uma forma bem legal, bem dinâmica, estar desenvolvendo essas habilidades. Eu quero agradecer a equipe da Policlínica, né, que tem recebido com muito carinho, tem acolhido. Pelo último levantamento, a gente está com 188 estagiários, depois que entrar o pessoal da Grau. Depois que entrar, né? Então, foi o último levantamento que a gente fez, né? Mas é claro que pode variar um pouco, porque alguns já saíram. Sim. Mas foi esse quantitativo que a gente fez. 188.
um número bastante expressivo, aí beirando quase os 200 estagiários, né? Então, um Escola da quadro escola grau. robusto, que a gente está tentando ainda cada vez mais organizar isso daí, aumentar esse monitoramento junto com a preceptoria também, né? E a gente está de portas abertas aqui para estar recebendo qualquer necessidade, qualquer sugestão que a gente possa estar incorporando para estar fazendo com que essas atividades sejam ainda mais efetivas. Bom, acho que campo de estágio a gente já falou bastante, né? Sim. Podemos passar para um outro tópico aí. Perguntas ainda não? Ainda não. Participem, viu, gente? Então, enquanto a gente aguarda aí o pessoal, a gente pode falar um pouco também da Biblioteca Virtual em Saúde, que a gente montou, né, com uma ação que o pessoal da educação, da Núcleo de Educação, montou também com auxílio de residentes que passaram aqui com a gente. Então, hoje são uma biblioteca vasta, que a gente acrescentou muitos materiais de referência de acordo com cada área hoje da saúde. Então, a gente tem sobre a psique, sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança, né? A gente ainda ela está bem avançada e agora o próximo etapa é a gente publicizar essa biblioteca, né? Tanto para que as pessoas consultem esse material, quanto também para que possam contribuir, né? Mandando materiais de referência para que a gente complemente essa biblioteca. Então, materiais de referência da própria atenção básica, né, sobre a saúde do idoso, saúde mental, a gente tem bastante coisa também. Então, foi uma ação bem legal que a gente desenvolveu aqui também. Para quem tem dúvida de como acessar essa biblioteca, né, é uma biblioteca virtual, tá certo, gente? Está acessível aí a todo servidor e a gente pode estar compartilhando posteriormente esses links para quem tiver dúvida. É só entrar em contato aí que a gente compartilha e facilita esse acesso. Além disso, tem uma caixa de ferramentas também, né, que a gente desenvolve com algumas dinâmicas, algumas atividades específicas do serviço, que favorece com que a gente capacite ainda mais os treinamentos e consiga fazer com que aqueles treinamentos realmente saiam da lousa, né, saiam do giz, do quadro e do pincel ali, e do slide, para ser dinâmicas realmente mais práticas, com vivências, com momentos mais de aprendizado mais dinâmico. Eu vou passar aqui agora a palavra para a Osana, se ela precisar falar mais alguma coisa, para a gente ir finalizando e complementando com outras informações também. Está mudo, Osana, o microfone está cortado. Acho que agora está ouvindo? Agora. Então, eu já falei um pouquinho, né, quando caiu, sobre o campo de estágio, essa importância e esse cuidado que a gente está tendo, né, com todo o passo a passo do estudante, né, todo o percurso do estudante na rede. Da biblioteca virtual, eu acho que foi um ganho. Eu acho que eu vou tentar aqui no final resgatar o e-mail e a senha também dessa biblioteca, porque está disponível para todo mundo, porque tem ferramentas tanto de conteúdo como também das dinâmicas, né? Porque a gente acredita que o ensino-aprendizado tem que ser algo realmente prazeroso, né? Dinâmico, para que não seja só essa questão de só passar conteúdo. Eu acho que precisa ser realmente uma troca, uma vivência, né? Que a gente consegue aprender melhor. E sobre isso, né, acho que já foi falado tudo, a gente vai aguardar as perguntas, né, e a gente está aqui disponível. É isso aí. Lembrando só, gente, também que o próprio COGETS, ele absorve parte desses estagiários, né? Então, a gente recebe dentro dos nossos setores estagiários também, isso não fica restrito só para lá da saúde, né? Então, fica voltado para a gestão também, né? Nós temos ainda alguns residentes complementando carga horária do programa dentro do serviço, né, de gestão, e fazendo essa pactuação, esse elo, como eu falei, entre a gestão, entre a ponta e entre os programas educacionais.
eles contribuem muito, muitíssimo, Muito, né? muito. Queria Porque agradecer também novamente. eles trazem toda essa questão da residência, né? Que é uma metodologia diferenciada, trazem toda essa vivência, né? Essa questão das novas tecnologias, eles sempre contribuem bastante para o serviço. Então, eu queria até agradecer a todos que passaram por aqui pela Cogedes, né? A gente está ainda com 2, Mariana e Vitor, e sempre foi muito feliz para a gente receber os estagiários e os residentes, né? Então, a gente espera que tenha outras formas da residência entrar e a gente está aqui disponível. É isso aí. Tá lindo seu cachorrinho, Rei. Como é o nome? Mila. Ó, Mila aí, nossa audiência pet. É isso aí. A gente também trabalha com essa alegria, né? É importante falar que a Cogedes, a gente procura sempre trabalhar com alegria, acolher os filhos, os filhotes, as plantas, abraçar a árvore, né, Tatiana? Porque a gente acredita que precisa ser todo processo de aprendizado tem que ser feliz, né? Então, a gente procura ter essa convivência, essa condivisão de saberes para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e levar isso para fora, né, para o nosso público-alvo, que são os servidores, né, e, no caso também mais específico, os estagiários, né, os próximos profissionais de saúde. Com certeza, Osana. A gente convida a todas, todos e todes aí, né, para estar conhecendo esse setor maravilhoso. A Osana está lá nele agora, lá, ó, o fundo que a Osana está lá, repleto de vegetação, de planta, né? Então, a gente está localizado lá na CESAL, no 2º andar, né, a porta da direita, quando você sobe a porta do final do corredor da direita. Então, as portas do Cogedes estão abertas, é uma satisfação muito grande te receber as pessoas lá e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, falar um pouquinho das atividades que a gente está desenvolvendo, às vezes para resolver problemas também, para estar procurando soluções e pensando junto. Eu acho que o processo de construção, tanto da educação, como da humanização, como da gestão do trabalho, é algo que se articula muito, né? E é muito bom fazer parte desse quadro para que a gente consiga desenvolver realmente essas ações e a gente chega a denominadores comuns dentro desses 3 elos aí. Vou passar um pouquinho agora para a dinâmica de encerramento aqui, tentando passar o slide aqui. Aqui a gente tinha separado um vídeo, eu vou transmitir o vídeo mesmo sem áudio, né? São imagens, e depois eu passo para outra parte de imagens. Aqui se vai. Aí está mostrando justamente aquela criança sonhadora, né? O vídeo fala um pouco sobre o que você quer ser quando crescer, né? E muitas vezes esses planos aí que a gente está desenvolvendo, de ser astronauta, de ser médico, de desenvolver, viajar pelo mundo, né? Chegar à Lua, eles vão modificando pouco a pouco. O vídeo está com legenda, né? Eu vou ficar mais quieto aqui. O áudio toca uma música de fundo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade, mas é preciso que você responda. O que você quer ser quando crescer? Ele chega nas partes das invenções aí, né? Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Funcionando agora. Tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta. Não fui
bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquirir. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Resultado. Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? É isso aí. A educação, ela pensa justamente dessa Legal. forma, né? Justamente fazendo esse elo. E aquela cena é bem marcante para mim no vídeo da pessoa que está caindo ali de costas, né, na água. Ele fala R de novo. Até a gente aprender a mergulhar realmente nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, a gente erra bastante. E aqui também não seria diferente, né? Somos um setor que aprendemos cotidianamente, com os nossos erros, com os nossos acertos, e o processo de educação ele é assim, ele é lindo, ele é belíssimo, justamente porque ele toca o coração e toca a alma. Eu tinha separado aqui só algumas imagens de conselho. Deixa eu ver se eu divido aqui ainda o slide. Para cá, final. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Ótimo. E... Então, essa imagem foi uma imagem que eu separei aqui justamente para mostrar um pouco do improvável, né? E eu acho que um dia o nosso sonho é de transformar o Cogetes numa casinha como essa aí. A gente tem um carinho especial, uma sensibilidade por essa parte, né? E eu digo que assim, a gente constrói pouco a pouco, vai subindo cada degrau e quando a gente menos espera, a gente encontra o inesperado. A gente, ao mesmo tempo, é carregado, arrodeado o tempo todo de tecnologia por nossa parte, e o nosso setor é um setor que realmente precisa desse conhecimento, precisa dessas ferramentas, e a gente compartilha essas ferramentas cotidianamente com todos que estão ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar
de saber que o foco é o ser humano. E essa imagem ela retrata muito isso, né? Tanta luz, tanta informação, tantos olhares, tantos celulares captando as imagens, que às vezes o foco, que realmente seria o modelo que estaria nessa passarela aí, ele fica desvirtuado. Tami, quer falar? Depois que você finalizar. Tá bom. E a gente, ao mesmo tempo, embora a gente esteja correndo contra o tempo para estar desenvolvendo tudo que a gente tem de meta de planejamento e de atividades que a gente vai percorrendo, esse tempo ele não pode fazer com que, mais uma vez, deixe ofuscar a nossa visão do redor que tem em torno da gente, né? Então, aí está a paisagem mostrando que, embora o foco seja o relógio, quantas pessoas aí que estão assistindo a live observaram a paisagem ao redor e o cenário, né? Que está um cenário chuvoso, que tem uma montanha lá no fundo, né? E esse tempo é precioso, mas ele não é tudo. E a gente precisa saber fazer com que esse tempo escolha a melhor direção junto com esse caminhar do tempo. Não adianta nem priorizar só o tempo e nem só a direção, é um pouco do mix dos dois. E quando a gente vai percorrendo essas várias estradas da educação, a gente encontra diversas portas, né? E aí tem 5 portas. Eu espero que dentre essas 5 portas, uma das portas que vocês abrirem possa retratar um pouco do que eu vou dizer aqui, que é um lema do Karatê aqui, que é esforçar-se para a formação do caráter, seria a porta 1, né? A fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, é a porta número 2, o criar o intuito de esforço, é a porta número 3, o respeito acima de tudo, a porta número 4, conter o espírito de agressão é a porta número 5. E dentro desse lema, que é oriental, não existe nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinta porta, como eu falei. Todos esses lemas aí sempre tem a palavra hitotsu, que em japonês quer dizer primeiro. Então, todos esses dizeres aí, eles são levados de forma tão fundamental que ele não tem essa sequência lógica. Então, todos são primeiro. Né? Primeiro, esforçar-se para a formação do caráter. Primeiro, esforçar-se para a fidelidade com o verdadeiro caminho da razão. Primeiro, criar o intuito de esforço. Primeiro, o respeito acima de tudo. Primeiro, conter o espírito de agressão. E aí, a gente não poderia deixar de lembrar que educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Uma frase do Augusto Cury para a gente concluir. Está aqui nossos contatos, né? O e-mail do Cogetes, aí, o cogetes.cesar@gmail.com e o @cogetes, que é o nosso Instagram. Participem. Queria agradecer a todos, passar a palavra para a Tami. Obrigado, Paulinha, pela mediação, Osana pelas participações, Rede também pela companhia aqui, os esclarecimentos do estágio. E a todos os colegas que estão assistindo também e os servidores. Obrigada. Boa tarde, Passo a palavra para o gente. Tami. Boa tarde. Wellington, eu vou começar respondendo o que você perguntou, né? Você perguntou o que a gente quer ser quando crescer. Ontem de noite eu estava fazendo isso com minha filha de 7 anos, a gente estava conversando sobre profissões, e aí perguntei o que ela queria ser quando crescer, ela me respondeu que queria ser sonhadora. Sonhadora dava dinheiro. Imagine a crise existencial. Então eu vou estar com ela. Quando eu crescer, eu quero continuar sonhadora. Eu acho que o que a gente está construindo aqui é um sonho, né? Que já vem sendo construído aí a várias mãos há muito tempo, né? Estou vendo pessoas aqui que contribuíram e contribuem até hoje muito com isso, tudo que foi colocado aqui hoje. E por conta disso, eu não posso deixar de parabenizar vocês. Então, em especial aqui, vocês hoje que participaram aí da live, o Wellington, que falou super bem aí das áreas, né? Que trouxe todo um tema que é super difícil de abordar. É um tema que é muito, que a gente, todo mundo unanimemente acha que é importante, que é estratégico, que é essencial, que é um dos pilares da nossa vida, que é a educação, mas que a gente ainda tem bastante dificuldade, fragilidade para tocar, né? Então, trazer a educação de uma forma leve assim, o Wellington, é um dom, né? Então, parabéns por isso, por estar trazendo aqui a tarde de hoje esse momento leve para a gente. Parabenizar a Paulinha também pela mediação, pela construção do trabalho, por todos, né, por tudo que vocês estão fazendo as várias mãos aí, isso é super estratégico e importante. Aí o perfil de cada um complementa o perfil, né, do outro. O perfil de Regi, que já não fala muito, né, que também faz parte dessa equipe, né, que não é a de falar, mas que é de estar na mão da massa. A Regiane tirou uns dias de férias agora, eu fiquei enlouquecida. O estágio é
você nessas aulas, a gente precisa de você todos os dias aqui. Então, dizer que vocês compõem um núcleo que ele é muito caro para a gente, né? Porque quando a gente vai conversar com quase todo mundo nos processos de planejamento, em todos os outros, todos, essencialmente todos, falam sobre a importância da educação. E eu acho que a gente está construindo aí uma educação assim cheia de desafios, né? O Wellington trouxe isso muito bem, frente a um processo da pandemia que nos incorporou novas tecnologias, que fez com que a gente fizesse a educação de outra forma. Mas mais do que isso é porque a gente está fazendo e faz essencialmente educação para adulto, que é totalmente diferente do que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu e foi formado como crianças, então a educação para criança é de uma forma, né? Mas a educação para adulto, que tem vida, que tem compromisso, que tem outras coisas, é totalmente diferente. E aí a estratégia disso é essencial, né? Pensarmos nisso é essencial. Mas mais do que isso, as pessoas que estão aqui hoje à tarde são estratégicas e essenciais para que isso dê certo. Porque não é só o treinamento que a gente vai fazer, não é só a capacitação, né? É o que o Wellington trouxe muito bem, é o fato do processo ser constante, é o fato de que a gente vai poder abordar alguns temas, discutir, né? Introduzir questões, mas enquanto a gente não estiver abordando essas questões na prática, na vida real, no dia a dia, nas reuniões de equipe, na visita do apoiador, no contato que a gente tem com o distrito, isso tudo é educação. E vocês que fazem isso, não é o nosso setor que faz isso, né? Então, isso é muito legal, e aí desde já agradecer a presença de todos que estão aqui nessa tarde de sexta, porque todos vocês são responsáveis por esse processo. E ele só vai acontecer de fato do processo de educação com impacto, né, que o Wellington trouxe muito, assim, não adianta a gente fazer educação, treinamento e achar que é suficiente, né, ele tem que ter um impacto, ele tem que transformar a vida das pessoas. E para a gente fazer isso, a gente precisa de vocês todos que estão aqui hoje. E aí a gente, com certeza, tem que fazer isso, né, de forma unida, dadas as mãos. E não só trabalhar a questão da educação propriamente dita e esse processo de gerir, mas como esse processo do campo de formação, né, que vocês todos falaram muito também, sobre estágio, sobre como a gente forma as pessoas, né? A nossa preocupação e nossa missão do SUS também é essa, né? É ajudar no processo formativo, do SUS para o SUS, né? E aí a gente tem uma série de questões aí de convênio com as instituições de ensino, mas eu acho que o que precisa ficar mais registrado aqui para os parceiros nossos, que estão aqui hoje ouvindo, é que toda essa construção precisa estar articulada com a necessidade também dos serviços e com vocês, né? Então, a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre as contrapartidas, o que a gente pode conversar com as instituições de ensino, quem a gente pode estar agregando na instituição de ensino para trazer, para fazer essa parceria mais forte com a gente, né? Paula também falou um pouco aí desse processo aí de negociação, né? O Wellington trouxe a questão do pagamento dos nossos profissionais como preceptores, mas para além disso, que outras coisas a gente pode explorar aí de um campo que é tão importante, né? Que é o campo acadêmico. Então, a gente quer ouvir isso de vocês. A gente já tem pensado algumas contrapartidas importantes, como até algumas instituições de ensino que já estão favorecendo algumas bolsas de estudo para a gente reverter para os trabalhadores, né? Então, de repente, para alguns dos profissionais aí nas unidades, na recepção, um motorista, um vigilante, receber uma bolsa de estudo para fazer um curso técnico, para fazer um curso de graduação, seja uma transformação de vida, né? E aí a gente tem como ter essa parceria, e eu acho que aí é o grande eixo aí de comunicação da gestão da educação com a gestão do trabalho, e acho que a gente quer ouvir de vocês também a construção desse processo junto, né? E por fim, a biblioteca virtual, Paula lembrou bem aí que é um produto muito legal, que vai para além da questão só do conhecimento técnico, que hoje, né, é tão difícil achar um conhecimento específico, tem tanta coisa misturada aí que uma biblioteca ajuda, mas para além dele as ferramentas, né? E aí a gente não está entendendo que hoje é falta de acesso à informação. Talvez a gente já ter separado ali um vídeo legal, uma dinâmica legal para começar uma reunião de equipe, já seja uma ferramenta que a gente ajude, né, a desenvolver esse trabalho melhor, essa educação melhor lá nas unidades. Então, em breve, essa ferramenta, essa biblioteca virtual também vai estar no site da prefeitura, a gente está criando um linkzinho da saúde lá, todo bonitinho aí, com todos os protocolos, processos revisados, mas toda essa caixinha de ferramenta aí, que a equipe da COGEDS fez aí com muito carinho. E aí, agradecer
toda a equipe. Hoje eu chamei mais atenção aí da equipe de educação, mas agradecer a toda a equipe. Estou vendo algumas outras pessoas que compõem a equipe aqui presentes. E, óbvio, finalizar aí agradecendo a Osana, aí, que está trocando as 3 áreas do Cogedes com muito empenho, muita articulação. E a gente vai precisar muito desse setor aí crescendo dentro da Secretaria de Saúde, porque eu acho que ele que nos dá essa esperança aí de sermos sonhadores. Tá? Então, bom sextou aí para vocês, bom fim de semana e até o próximo sextou. Wellington e Paulinha, fiquem à vontade. Tá aberto A aí, gente gente. teve aqui duas parabenizações da apresentação de Neide, né, nossa colega da gestão do trabalho, e de Claudinha da DAIS, né, que participou, que é nossa parceira aí nas PICs, né, parceira aqui muito parceira do nosso setor, também que é um curso AD de PICs, está aqui cheio de encomenda, então Claudinha hoje está nos prestigiando aqui, parabenizou pela apresentação. Então, só finalizando, né? É isso aí, tá? Agradeço a todos também pela presença. O Wellington foi ótimo, bem leve realmente a apresentação. Muito gostoso de acompanhar, né? Parabéns. Bom, agradeço as palavras de Tami, de Paula, agradecer a todos que participaram também mais uma vez. E é o que eu sempre falei desde o início, as portas estão abertas para a gente estar construindo isso junto. Isso aqui é uma família, a gente se ouve cotidianamente, né? Então, não é porque somos um setor que vamos deixar de escutar as pessoas que estão lá fora, até porque o setor é composto de pessoas que estão lá fora. Como eu falei, somos um elo meio e as opiniões são sempre bem-vindas, né? Participem do processo. Obrigado. Gente, vamos pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, dizer que esse vídeo já vai estar lá no YouTube do canal do Cogedes. Né? Vamos ser blogueirinhos, curtir, compartilhar, porque ajuda a gente no canal. Então, quem não se inscreveu no canal do Cogedes ainda, é só entrar no YouTube, canal Cogedes. E aí, ativa as notificações. Ativa o sininho lá da notificação. Ativa o sininho. Não a gente não está querendo monetizar, não. A gente está querendo aqui esse conteúdo chegue adiante para mais gente. Então, quem puder, isso aí. Fica lá. Como diz os gurizinhos, dê o seu joinha. Vou aproveitar que eu vi a câmera aberta aqui, registrar a presença do Dr. Alberto, que é quem iniciou esse processo lá atrás, foi ele que fundou a educação permanente em saúde, né, que nos deu os primeiros trilhos ali para começar a discutir esse processo. E que a gente tem hoje aí esse nascimento de um projeto novo, não está de agora, né, ele está gestado lá atrás e ele com certeza foi o pai desse projeto aí. Saudades, viu? Vou para as fotinhas. Fotinhas tiradas. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Professor. O microfone está mudo, Osana. Então, assim, só agradecer a todos, dizer da minha felicidade de estar na Cogedes hoje, né? Agradecer a Tami pela confiança. É um desafio enorme, são 3 equipes, mas, assim, eu estou muito feliz com o nosso processo de crescimento. Eu sei que a gente tem muito potencial. Tchauzinho, gente. Tchau. Gente, então, tchau, tchau. Até a próxima. Até o próximo sextou. Estamos esperando aí contribuições de temas para os próximos também, viu? Até. Ok, gente. Tchau. Tami, muito obrigado por suas palavras, mas que pena que entrei tarde. Não consegui entrar a tempo. Mas sempre quis entrar no sextou, mas nunca tinha tempo. Hoje entrei tarde, mas gostei. Temos que continuar com essa... posso pontuar uma coisa, agora que consegui? Assim, todo este tempo que tem passado em processo educativo, eu cheguei à conclusão de que
todas as metodologias que a gente utiliza, pedagógica, didática, elas educam. Só que o problema é, educamos para quê? Certo? Porque assim seja, quem nunca utilizou uma metodologia, ela acaba educando o outro. Então, o que a gente tem que procurar é ser um cidadão para que todos nos imitem, certo? E não imitem apenas aquele que faz o mal. Eu acho que isso é, porque as metodologias talvez são instrumentos que vão aprimorar um sentido. Porém, qualquer ato que qualquer de nós façamos, se somos importantes na vida e somos destacados, a gente vai a passar essa informação. Se é um bom cidadão, vai passar isso. Então, é que ele vai aprender. Sempre conto aquela historinha. Duas professoras se encontraram, uma contou a outra que tinha educado, como ensinado a dançar uma formiguinha, e ela disse, e aí? A formiguinha dança e eu não sei se aprendeu. Certo? Então, assim, com os atos, com o que a gente faz, é que as outras pessoas copiam, mas te copiam se você é uma liderança, se você é um cidadão, você é importante. Temos que construir cidadãos. Excelente contribuição. É isso mesmo. Com certeza. Ok. Obrigado. Mas esperamos nos próximos sextos também, viu? Obrigado. A live está gravada, professor. Se precisar, se quiser depois, pode assistir a gravação. Como o senhor falou que chegou um pouco mais ótimo. tarde. Eu gostaria, sim. Okay. Lá no YouTube, tá? No canal do Cogetes. A gente vai divulgando o canal aí também para vocês se inscreverem e poderem pegar depois, né? O que a gente conversou aqui hoje. Tá bom. Obrigado. Obrigada aí pela presença de todos. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Bom final de Obrigado, semana. igual. Boa semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, Wellington. Tchau, tchau. E agora?